Isso é uma continuidade da aula sobre investigação em prosódia experimental. Então, esse é o segundo módulo. Então, hoje eu vou falar sobre o ciclo experimental. Então, podemos concebê-lo como através desse diagrama, onde eu mostro relações entre teoria, modelo e experimentação. Então, também na área de prosódia experimental, nós partimos de uma observação guiada pela comunidade científica e, a partir de uma teoria, formulamos hipóteses sobre os fatos observados e procuramos explicá-los a partir de um modelo que é uma simplificação dos fatos encontrados, né, em diversas situações. É essa teoria que tem esses três principais componentes vai me permitir selecionar algum tipo de dado, gravar um corpus. E nessa gravação, que vamos dizer com mais detalhes adiante, existe uma relação entre o sujeito, o participante, cuja fala utilizamos para montar esse corpus e cotejar as hipóteses a partir dentro de um determinado modelo, e por conta disso alguns cuidados metodológicos precisam ser tomados. A partir da análise prosódico-acústica, embasada estatisticamente desses dados presentes no corpus, é que nós vamos poder fazer uma análise desses resultados e voltar às hipóteses e ao modelo, eventualmente refutá-lo ou refiná-lo normalmente. Tá? É preciso entender que essa observação não é uma observação ingênua, porque não existe uma observação pura e ingênua, ela é sempre criada por um modo de proceder dentro de um determinado estilo de pensamento ou de raciocínio que está presente numa comunidade científica, e especificamente aquela de fonética experimental. Para dar dois exemplos simples, basta saber que um contorno de frequência fundamental, aquela curva que é obtida, por exemplo, a partir do software Pratt, que é um correlato da vibração das prégas vocais, tem partes que não são consideradas picos ou vales do ponto de vista de significado linguístico. São associadas, portanto, a algum efeito fisiológico que não tem nenhuma função comunicativa. E para saber que aqueles picos ou vales locais não têm uma função comunicativa, é preciso que o aprendiz seja instruído dentro de uma comunidade científica. Então, a própria noção de contorno é um construto teórico, uma vez que, propriamente falando, as prégas vocais, embora estejam em vibração, de vez em quando elas param por conta de uma consoante não vozeada e, portanto, mesmo assim pressupõe a existência de um contorno que vai do início ao fim do enunciado. Outro aspecto que a gente precisa lembrar é quanto tempo aqueles de vocês que sabem ler o espectrograma demorou, né, para poder lê-lo adequadamente, né, para aprender a diferença entre os padrões de níveis de cinza, os movimentos, as zonas estacionárias desses níveis mais escuros no espectrograma, aquelas barras verticais no espectrograma de banda larga, que representam o vozeamento das prégas, e assim por diante. Tá? As hipóteses e o modelo que eventualmente está associado a elas é criado gerado dentro de uma teoria científica que é composta por um conjunto de enunciados que é construído a partir de hipóteses prévias, né, que foram repetidamente testadas. Então, a partir daí, nós enunciamos novas hipóteses, que é justamente o tema da aula de hoje. Tá? E é preciso saber que alguns autores, dentro da filosofia da ciência e vindos também da própria área de fonética, lembram para a gente as propriedades de uma teoria científica. A primeira e mais importante é a falsificabilidade, quer dizer que as hipóteses que nós vamos formular devem conter mecanismos para testar sua veracidade ou falsidade. De outra maneira, elas não servem para nada. E as mais simples são as mais importantes, são as mais facilmente verificáveis. Tem que ter a propriedade também de preditividade, pois toda teoria precisa prever observações em condições experimentais diversas a partir de um modelo. Então, não basta nos debruçarmos dizer coisas sobre a nossa amostra, é preciso ir além, embasado estatisticamente, na estatística inferencial, dizer propriedades, fatos que podem acontecer, fonéticos, em função do observado na amostra,
mesmo que não tenha sido gravado. E a explicitabilidade, que diz que a forma de predição das observações deve ser explícita e reprodutível. Normalmente isso é feito através de um modelo na forma de regras ou de equações. Retornando então ao ciclo experimental, fazendo alguns comentários sobre ele, essas hipóteses e modelo que criamos, elas determinam o tipo de dado que deverá ser obtido. Evidentemente, dependendo da hipótese e do modelo, ou a gente vai ter que gravar um corpus, ou a gente vai fazer um teste de percepção, de fala. O que é interessante lembrar e fazer uma conexão com outras áreas da ciência é que também na gravação do corpus vale o princípio da incerteza, que diz que toda vez que a gente vai medir, a gente afeta as condições de medida, né? A gente não pode conhecer duas propriedades físicas simultaneamente, porque ao conhecer uma a gente afeta a outra. Então, também isso, o corpus é afetado pela intervenção do experimentador, pela situação e ambiente de obtenção dos dados de produção ou de percepção. Tá? A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Lembrando que o corpus, quando é necessário gravar um corpus, ele pressupõe em geral não só esse grau de intervenção do experimentador, que pode ser grande ou pequeno, ou nenhum, como também pressupõe, e esse grau varia de intervenção em função do gênero do material que está sendo obtido. Então, e aí nós lembramos de uma coisa que é muito mencionada na área de fonética, o conceito de fala espontânea, de laboratório e semi-espontânea, que não, e segundo um entendimento moderno, essa fala espontânea não pode se restringir à instância da conversa espontânea. É também espontânea em diversos outros gêneros comunicativos, como a gente vai ver daqui a pouco, uma vez que eles se produzem sem intervenção de um experimentador. Considerar a relação entre o sujeito que grava, o sujeito que ouve um corpus ou um teste de percepção é essencial para minimizar o efeito do protocolo experimental sobre o comportamento do sujeito, como a gente vai mencionar quando estiver falando sobre variáveis a controlar. A partir dessa gravação de um teste de percepção, nós fazemos uma análise fonética, uma análise dos resultados de um teste de percepção, que deve ser avaliada através da estatística inferencial para falar algo sobre a reprodutibilidade dos dados. Tá? E a partir daí nós cotejamos as hipóteses que foram previamente mencionadas. Desculpem estar em inglês, mas aqui é uma proposta sobre a relação entre o grau de intervenção do experimentador e os gêneros do corpus, né, de fala, sendo gravado. E vocês estão vendo que no extremo esquerdo tem aqui o no, quer dizer, nenhuma intervenção do experimentador, no extremo direito um grau de intervenção extremo. É aí que o único lugar que não tem fala de laboratório é na vertical, no zero do grau de intervenção do experimentador. É aqui que nós falamos de fala espontânea, que não se restringe apenas à conversa espontânea, aquela que acontece naturalmente, sem nenhuma intervenção, nenhuma dica do experimentador, mas ela também pode ser narrativas para criança, desde um contexto natural, podem ser entrevistas, podem ser leitura numa feira literária, de textos quaisquer, tudo isso é espontâneo, uma vez faz parte, pode ser uma locução telejornalística, uma vez faz parte do mundo comunicativo, através da linguagem oral. A partir daí, tiver algum tipo de intervenção do experimentador, passa a ser fala de laboratório, que normalmente tem duas grandes etiquetas, a semi-espontânea, quanto o grau de intervenção é médio ou mínimo, e a mais controlada, dita de laboratório controlada, que é quando o experimentador dá uma série de condições e acaba interferindo bastante no material a ser obtido. Um exemplo disso é quando ele solicita ao sujeito que imite exatamente a fala de um outro a ler alguma coisa. Então ele está limitando não só o material que ele lerá, como também a forma como ele lerá. Mas algumas coisas podem ser aprendidas a partir daí. Só o fato de selecionar um texto para uma pessoa ler já é uma intervenção do experimentador. Então deixa de ser fala espontânea, né? Ou leitura espontânea, é uma leitura como intervenção. A entrevista, quando ela é espontânea, sem que haja um experimentador envolvido, ela tem graus diversos de fala de laboratório, uma vez que eu posso formatar uma entrevista, né?
de alguma maneira, guiá-la, ou eu posso guiá-la eu mesmo sendo o entrevistador. Então, vejam com isso que o grau de intervenção e o efeito sobre o produto final é diferenciado, né? Narrativas podem ter intervenção do orientador ao lhe dar um tema, uma história, ou pedir para ele contar uma história que ele mesmo solicitou ser lida anteriormente. Tá? Então, voltando ao tema da fala de laboratório, então a fala de laboratório é importante por quê? Porque ela permite o exame controlado de alguns contrastes e a especificação de intervalos de variação de algumas variáveis em análise, procurando assim entender melhor o comportamento dessa variável em situações de contraste em que eu posso ter a presença ou ausência de um determinado fator, nível de fator, e que me permite conhecer um pouco sobre o comportamento prosódico dessa variável. Isso seria muito difícil encontrar esse contraste na fala espontânea. Tá? A chamada fala semi-espontânea é, portanto, um subtipo da fala de laboratório que não é planejada em sua inteireza. Tá? Um exemplo de fala semi-espontânea, por exemplo, a famosa tarefa do mapa, map task em inglês, que é solicitar a uma pessoa, um instrutor, que mostre a um outro, seu interlocutor, que ele quer instruído, a ir de um ponto de um mapa A a um ponto B, onde aí vocês podem ver que vai aparecer elementos lexicais, que são aqueles que estão no mapa, uma certa sintaxe específica e alguns itens comuns a todo o mapa, que é esquerda, direita, em frente, voltar, etc. Tá? Bom, a extensão do material que vai ser gravado varia muito de acordo com as finalidades do experimento ou do trabalho com que se está fazendo. E ela vai desde uma vogal dita isoladamente, que é alguma coisa muito usada como índice de patologia, mas muito menos usada minimamente ou quase nunca na área de prosódia, até textos muito longos lidos ou narrados e cada vez mais livremente. Evidentemente que se há alguma intervenção externa, nem que seja o tema ou o texto a ser lido, deixa de ser livre, né? Mesmo narrado não é propriamente livre, uma vez que a gente solicite algum tema. Tá? Depois da vogal isolada, temos a palavra isolada, que normalmente é usada com sujeitos com patologia para evitar problemas com o fôlego. Então, mesmo que prosodicamente seja interessante enunciados isolados ou parágrafos ou textos mais longos, muitas vezes a gente está estudando a prosódia de uma patologia, isso nem é possível, porque ele não consegue, quando o problema é de controle respiratório, nem conseguiria ler a frase inteira. Então, às vezes é necessário palavras isoladas sequencialmente ou simplesmente a palavra isolada mesmo fora do seu contexto. Tá? Por conta dela ser isolada, ela são alguns fenômenos do próprio enunciado, que são como o alongamento final e o fato de ela estar necessariamente em foco, uma vez que ela está sozinha no enunciado, o que prosodicamente tem alguns problemas. Por exemplo, se o artigo está isolado, ele vai estar em foco e muito diferente da situação em que ele está no contexto, por exemplo, de a casa, onde ele se comporta aí como uma pré-tônica, e se ele for falado a isoladamente, evidentemente se comporta como um monossílabo tônico. A palavra oloratoma é uma palavra sem sentido, ela também pode estar numa frase veículo, por exemplo, digo, exemplo baixinho. E é claro, mesmo assim, quando a gente quer observar certos contrastes ali no meio do enunciado, normalmente segmentais, ou efeitos de ênfase, a gente pode colocar ênfase na palavra do meio, chave, digo casa baixinho, ou não, digo casa baixinho. Se baixinho for focado, casa vai estar desfocado, a gente pode estudar o efeito do foco sobre casa comparando com a situação em que ela está desfocada. Tá? Mas mais usados na prosódia são as sentenças e parágrafos isolados ou os textos lidos de forma corrida. Tá? Mas evidentemente aí começam a valer critérios de escolha desse texto, por exemplo, a legibilidade desse texto para todas as pessoas. Não entra só a questão de fluência de leitura, mesmo para pessoas muito fluentes, dependendo da composição lexical, pode ter uma grande dificuldade em fazer ler sem muitas hesitações em outras variedades do português. Por exemplo,
já chegamos a dar texto de Monteiro Lobato para ser lido por portugueses, e nem sempre é uma leitura fluente e natural, uma vez que há muitos itens lexicais que não são conhecidos e provocam muitas hesitações. Voltando um pouco ao grau de intervenção do experimentador, para dar exemplos mais concretos, eu posso, num grau extremo de intervenção, ditar o modo de falar e o que falar, na imitação de uma outra pessoa. Eu posso dizer o que falar dando um texto para ser lido. Posso dar alguns aspectos do que falar, como o exemplo que eu dei da tarefa do mapa, ou ensinando uma outra pessoa que não se vê a montar uma árvore de Natal a partir de objetos que estão sobre uma mesa, ou a partir de figuras. E posso dar temáticas, então é que o grau de intervenção vai diminuindo. Por exemplo, a narração consecutiva depois da leitura de um texto, a partir de figuras, tudo isso evoca determinadas ditas lexicais, né? Entrevistas a partir de um tema espontâneo, que seria sem intervenção alguma, aquele exemplo que eu dei, que na ordenada, com justamente o eixo das ordenadas, tinha justamente exemplo de várias situações comunicativas sem nenhuma intervenção de um pesquisador. Cuidados metodológicos básicos. Os sujeitos que devem ser selecionados devem ser representativos do dialeto que se quer descrever. É claro que muitas vezes escolhemos os mais próximos, os universitários, os jovens, etc. Embora isso possa variar em função do que se deseja estudar, mas tomar cuidado no artigo e deixar isso muito claro, a faixa etária, que são universitários, etc., etc., de que dialetos são, porque no fundo estamos descrevendo a prosódia desse grupo. Por isso ele precisa ser representativo. Por exemplo, não pode ter problemas fonoaudiológicos, uma vez que isso afeta, evidentemente, a fala. Mas pode ter uma fala hipoarticulada, e depois não vai poder fazer uma análise acústica adequada. Então, um piloto é sempre interessante para ver se um sujeito apresenta uma fala adequada para análise fonético-acústica. Já falei na aula anterior que é preciso aleatorizar os sujeitos no caso de, por exemplo, de teste de percepção, para que eles não vejam todos na mesma sequência os itens que estão fazendo o teste, porque se houver um efeito de ordem do item sobre o comportamento de um sujeito, não vai afetar o outro, uma vez que não terão ouvido na mesma sequência. Isso vale também para frases que são lidas, porque isso também se gerar um efeito uma segunda frase pela leitura da anterior, mesmo que haja distratores, esse efeito pode ser, até o próprio distrator pode provocar um efeito na frase experimental seguinte, se a gente aleatorizar, esse efeito não aparece no outro sujeito. Tá? Normalmente, hoje em dia é feito pela leitura, não via cartões, mas via slides, de um software de apresentação de slides. Tem que se tomar cuidado com a forma de gravar e o equipamento. Eu vou falar numa aula seguinte. Tá? O tipo de microfone, a resposta em frequência desse microfone, a maneira como está sentado, o que ele tem que manipular e coisas assim. No caso de teste de percepção, também o equipamento fone de ouvido, ou se é alto-falante, a resposta em frequência desse fone de ouvido e do alto-falante, o tipo de teste de percepção, a instrução dada, tudo isso precisa ser pensado com cuidado, veremos em outro momento. A variável que selecionamos para análise tem a ver com a minha hipótese lá, que foi decidida previamente. Os mais importantes são as variáveis independentes e dependentes, tá? Então, as variáveis independentes são aquelas que são manipuladas pelo pesquisador, tá? Para ver o efeito sobre alguma variável numérica, normalmente, que é aquela que eu estou interessado em relação à minha hipótese. Então, por exemplo, se eu quero saber o efeito da tonicidade sobre a duração de uma sílaba, a minha variável independente que eu posso manipular é a tonicidade. Eu vou escolher palavras com tônicas, pretônicas e pós-tônicas. Então, eu escolho a palavra, eu contrasto esses níveis de tonicidade para ver o efeito sobre a duração da sílaba, ou outra variável prosódico-acústica. Então, a duração ou essa outra variável prosódico-acústica seria a variável dependente, e os níveis de tonicidade são níveis do fator tonicidade. Tá? No entanto, entre essas duas variáveis mais importantes, são chamadas variáveis a controlar, que são variáveis que precisam ser controladas, como o nome está dizendo, porque elas podem prejudicar a tirar minhas conclusões sobre o experimento, por isso podem variar junto com a variável
independente e provocar um efeito por conta dessa que eu não controlei sobre a variável dependente, e aí eu vou pensar que a variável ah, independente está causando o efeito e não é aquela covariante. Vou dar um exemplo daqui a pouco. Tá? É sempre necessário, nessas situações de variável independente versus dependente, ter uma situação de controle. Tá? Ou seja, a situação em que um fenômeno não se dá porque eu possa comparar com o meu fenômeno. É o exemplo que eu dei do foco. Né? Se eu quero comparar o efeito de um foco, eu não vou só ter uma palavra focada, porque eu não vou saber o que é próprio daquele parâmetro prosódico acústico do foco e o que não é próprio do foco. Por isso que eu preciso que a palavra seja sem foco, desfocada e focada, para ver nesses três níveis como os parâmetros acústicos se comportariam. Tá? Então, isso aqui eu já expliquei, mas vou dar um exemplo também, já dei, tá? O exemplo da duração. Tá? Um exemplo interessante da duração é que vai dizer, vai explicar, tornar claro que a variável independente não tem a ver com o fato de ser categórico ou não, tem a ver apenas com o fato de ser manipulado ou não pelo pesquisador. Então, a duração de gestos articulatórios mais amplos normalmente é maior, né? Então, a duração pode explicar valores de frequência de informantes de uma focal que estão relacionados ao atingimento de um alvo articulatório. O que quero dizer com isso? Quero dizer com isso que, se eu utilizar a duração dos gestos articulatórios em centímetros, em milímetros, né, com aberturas de mandíbula, por exemplo, como variável independente e ver o efeito sobre um formante, eu posso. Então, a variável independente aí seria numérica, duração, e vejo um efeito sobre a variável acústica, formante, frequência de formante, por exemplo. Então, não tem nada a ver com o fato de ser nominal. Tem a ver com o fato de ser controlado ou não pelo experimentador. As famosas variáveis a controlar são aquelas que podem variar junto, né? E podem afetar o resultado que eu vou ter. Por exemplo, vou dar um exemplo da palavra isolada, por exemplo, casa, enunciado, e aí vou ver a duração da sílaba. E aí, nesse caso particular, a sílaba pós-tônica za de casa vai durar mais que a tônica, o que é contrário às expectativas e o conhecimento que nós temos sobre duração de tônica. Mas por que isso? Porque ela está em final de enunciado. E ao final de enunciado ou antes de uma pausa silenciosa existe o fenômeno do alongamento final, que alonga essa pós-tônica e acaba sendo maior do que a tônica. Se estivesse no meio do enunciado, como digo, casa baixinho, isso não teria acontecido. E aconteceu por quê? Porque além de ser pós-tônica, além de variar a tonicidade, de Cá para Zá, de tônica para pós-tônica, eu variei a condição que a fronteira, né, que é a fronteira final. Então, o que provocou o aumento da duração foi a fronteira e não a tonicidade. Mas, se eu não soubesse disso, acharia que nem sempre, ou que não é verdade que a duração da tônica seja maior normalmente do que a duração da pós-tônica. Então, isso tem a ver com variáveis a controlar. Tá? Então, sobre a aleatorização do sujeito do material, eu já comentei. Tá? Preciso saber se o sujeito que vou gravar tem problemas auditivos ou fonoarticulatórios. Tenho que tomar cuidado com o horário de gravação em relação à tomada de alimento, porque pode afetar o desempenho do sujeito. O tempo da gravação, para não cansar. Se é uma pseudopalavra que o já toma, né? Se ela pode ser enunciada sem hesitação ou lapso de língua. Mesmo que não seja um logatoma, se for de baixa frequência a palavra ou baixa familiaridade com o falante, pode provocar hesitação. Tem que verificar isso antes no piloto, com o sujeito. Se o enunciado for semanticamente anômalo, como aqueles famosos enunciados do Chomsky, que se dão como exemplo, ou outros quaisquer, precisa ver se vai ser lido sem hesitações. Tudo isso precisa ser pensado. Tá? No caso das variáveis que afetam a duração, para retomar esse exemplo, eu tenho que ver se o contexto fônico é o mesmo, para saber se eu mudo de tônica para pós-tônica, se tem as mesmas consoantes ao redor, como casa em casar. Então, não vou comparar papa com casar, porque eu estou além da mudando a tonicidade, estou mudando também as consoantes. Então, o contexto fônico tem que ser o mesmo. Tá? Se a condição de prominência é a mesma, se eu comparo assim a tônica com a pós-tônica na situação de a casa verde com casar noutra situação, por exemplo, ele me disse que vai casar ontem, ele me disse que vai casar amanhã, onde casar está desfocado,
não posso comparar um casa desfocado com um casa focado, porque eu estou variando duas coisas simultaneamente, a condição de proeminência da palavra e a tonicidade da sílaba. Então tem que sempre ter tudo igual, menos os elementos que estão sendo contrastados, tá? Condição que se chama ceteris paribus, né? Ceteris, os outros pares iguais. Quer dizer, todos os outros fatores têm que ser mantidos os mesmos para que eu possa, então, concluir no contraste que a diferença na variável dependente só pode ser devida à mudança dos níveis da variável independente, uma vez que é só isso que está sendo mudado, tá? Para isso eu preciso controlar e conhecer esses efeitos sobre a variável dependente, né? Alguns exemplos para terminar. Aqui são dois exemplos tirados de uma entrevista. Uma delas é o próprio texto da entrevista, outra é uma leitura que se fez 2 semanas depois da entrevista. Eu vou tocar para vocês, vai ser bem fácil saber qual que é a entrevista e qual que é a leitura. Então, se eu conseguir achar alguma coisa esse semestre, eu vou começar a fazer. Então, esse é um. Então, se eu conseguir achar alguma coisa esse semestre, eu vou começar a fazer. Ficou claro para ver que da entrevista é o primeiro, esse contexto mais natural, e eu estou chamando a atenção pela curva da frequência fundamental, em azul a da entrevista, em preto a da leitura, que há elementos em comum, como vocês podem ver a descida nesse momento, aqui está em vermelho, se eu conseguir achar alguma coisa. Aqui esse semestre está em verde, está subindo, que é esse comum aos dois, tanto a leitura quanto a entrevista. No entanto, esse nível alto aqui da entrevista que vocês ouviram é bem diferente do nível da leitura, né? Então, há elementos comuns, depois dos níveis terem variado, que a gente chama, que é o famoso acento de pitch, ele cai no azul e cai no preto. Claro, chegam a níveis diferentes, mas há esses elementos em comum, embora também haja elementos diferenciadores. O então também é diferente. Veja que o então da entrevista, ele durante a palavra ele sobe, que é essa linha azul inicial aqui antes da seta vermelha, enquanto que na leitura ele desce, que é essa descida preta também antes da seta vermelha. Tá? Nós suavizamos essa curva que está cheia de altos e baixos, como estão vendo, a gente precisa aprender o que faz sentido ou não, prosodicamente, linguisticamente, e está aqui. E vou tocar para vocês ver essa curva simplificada que eu retive os principais elementos, tá, de um e de outro. Então, se eu conseguir achar alguma coisa esse semestre, eu vou começar a fazer. Então, se eu conseguir achar alguma coisa esse semestre, eu vou começar a fazer. E nas diferenças, dá para ver uma fala mais robótica, o contraste de descida versus subida aqui no início das curvas, e o nível mais alto na curva azul, lá no final, que corresponde à entrevista, e o mais baixo, que corresponde à leitura. Tá? E para terminar, nessas duas, não só diferenças da melodia da curva da frequência fundamental, mas também diferenças da duração. Então, na linha grossa, a gente pode ver a duração, cada mudança, cada aresta aqui representa, cada ponta, né, entre os segmentos aqui, representa uma posição silábica ao longo daqui do trecho. Então vocês podem ver que a leitura tem durações mais longas, que são essa parte toda mais sombreada, que está acima da verde, que é justamente a condição da entrevista que vocês viram ali quando ele fala eu vou começar a fazer, é bem mais rápido, e essa curva de duração aqui embaixo. Então ele começa com uma duração semelhante, mas a partir de um dado momento, que é esse semestre, eu vou começar a fazer, ele tem, então, na leitura, uma duração maior e, portanto, uma lentificação do dado. Então, por hoje, é só. Eu proponho para vocês pensarem um pouquinho, a partir dessas duas coisas que vimos, levantar hipóteses para explicar as diferenças, pensando um pouco na especificidade da fala, aspectos pragmáticos. Também pensar o que traz como informacionalmente relevante nas semelhanças entre os dois, o que na curva e na duração tem de semelhante na forma, tanto da curva de duração quanto na frequência fundamental, que passa um recado do fato de ser uma assertiva nos dois casos, né? E discutir um pouquinho as medidas a serem efetuadas para avaliar as diferenças entre as duas curvas. Então, é isso. Eu agradeço a vocês